Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei de que horas você está assistindo essa aula, mas vamos lá, né, gente? Última aula de legislação da PB Saúde e uma aula muito tranquila, uma aula muito leve, uma aula maravilhosa aqui para a gente. É um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Vamos estudar agora o Código de Ética dos Servidores Públicos da Paraíba, que pode aparecer na sua prova, meu povo. Então, vocês estão com material. Aí a gente vai estudar tudo o que vocês precisam saber sobre o Código de Ética para a prova. E assim, gente, muito tranquilo, tá? Um estudo muito, muito tranquilo. Vou compartilhar aqui a tela com vocês para que a gente possa começar. Então, para quem está chegando agora, eu me chamo Ana Marília, sou professora, advogada, mestre, especialista em direito constitucional, e é um prazer estar aqui com vocês, gente. Quem precisar, né, quem quiser tirar dúvidas, se ficou, não entendeu algum ponto, ficou com alguma questão, pode entrar em contato, fiquem à vontade, tá certo? A gente vai estudar hoje o Código de Ética e Conduta Profissional dos Servidores Empregados Públicos do Estado da Paraíba, que está publicado através do decreto 44.504, que é um decreto bem recente. A gente vai ver que é um código de ética bem atual, bem atualizado, diferente de alguns códigos de éticas que a gente está acostumado a estudar. Perfeito? Então, vamos lá. Esse código de ética é destinado a quem? Quem é que deve observar esse código de ética? O decreto fala que são os servidores empregados públicos da administração direta e indireta do Poder Executivo do Estado da Paraíba. Bem, vocês bem sabem que a administração pública direta é o próprio Estado, e a administração pública indireta são as autarquias, são as fundações, né? Como a nossa Fundação PB Saúde, as empresas públicas e sociedade de economia mista, que são estatais. Então, veja só, para as empresas públicas e sociedades de economia mista, a observância, a adoção desse código de ética é opcional, é facultativo, segundo aqui o parágrafo único que traz essa exceção. Mas, então, a empresa pública, a estatal, a sociedade de economia mista vai, enfim, escolher se vai adotar ou não esse código de conduta. Perfeito? Porque eles vão ter seus próprios códigos de ética, se não adotarem esse. Artigo 2º, Código de Ética e Conduta Profissional dos servidores, empregados públicos civis, deve estar disponível em todos os sites de internet dos órgãos e entidades que o adotarem. Então, por exemplo, no site da Fundação PB Saúde, ele deve estar publicado e disponível para conhecimento dos servidores, dos empregados e do público em geral. Bem, mas, gente, existem aqueles servidores que não são integrantes da carreira da administração pública estadual, mas estão exercendo, estão atuando, estão, né, exercendo sua atividade no âmbito do Poder Executivo Estadual. Então, se está atuando lá, se está trabalhando no âmbito do Poder Executivo Estadual, não importa se não é de carreira, tem que observar esse código de ética. Os estagiários também têm que observar, e os terceirizados e prestadores de serviço também devem observar esse código de ética. Então, todo mundo que atua dentro da administração pública, direta e indireta, do Estado da Paraíba deve observar, com exceção dos empregados das estatais, que aí vai ficar facultado a cada estatal entender se vai ou não adotar esse código de conduta. Perfeito? Bem, esse código de ética, ele deve ser observado tanto pelos servidores empregados efetivos, quanto pelos comissionados. É tanto que a gente estudou aqui a diretoria da PP Saúde, ali são cargos comissionados, cargos de confiança, de livre nomeação e livre demissão, mas eles devem, com certeza, observar esse código de conduta. Então, não importa se é efetivo ou comissionado. Eu estou contando com vocês aqui o que
é mais provável que apareça em prova, tá certo? Então, você prestando atenção nessa aula, respondendo as questões que eu trouxe aqui, que eu fiz para vocês, com certeza você vai fazer uma ótima prova, gente, porque assim, código de ética é um assunto muito leve, não é pesado como regimento interno, que tem muita coisa para você entender. É muito tranquilo e tem muitas informações que são intuitivas, que você não precisa pensar muito sobre elas. Então, vamos junto. Vamos lá. Então, gente, esse servidor e esse empregado que tomar posse no cargo efetivo ou comissionado, ele vai assinar um termo onde ele vai declarar que conhece o disposto no Código de Ética. E vocês estão conhecendo esse Código de Ética agora, e quando vocês forem aprovados e tomarem posse do emprego de vocês, vocês vão declarar que conhecem esse Código de Ética. É uma honra para mim estar participando desse processo e estudando né, aprendendo também com vocês, mas principalmente contribuindo com a aprovação de vocês e com conhecimento sobre o código de ética, porque quando vocês forem aprovados, vocês vão usar esse código a vida inteira, a sua vida profissional inteira. Então, afirmando o compromisso de observá-lo no desempenho de suas atribuições. Então, você declara que conhece e você firma o compromisso de que vai observá-lo. E é obrigatório, logicamente, é obrigatória a sua observância. Então, para que esse código de conduta ele seja muito bem observado pelos servidores e empregados públicos, a Escola de Serviço Público do Estado da Paraíba deve oferecer periodicamente palestras e treinamentos para disseminação e fortalecimento dos preceitos éticos do código. Pessoal, eu estou aqui destacando para vocês aqueles termozinhos que eu falei, sobre os quais eu falei nas aulas passadas, que são aqueles termos que a banca pode alterar, pode modificar ou pode suprimir para que vocês caiam numa casca de banana. Só que vocês não vão cair, porque vocês estão aprendendo aqui com a gente, com certeza vocês vão ser aprovados. Vamos lá, artigo 5º. Os órgãos e entidades de administração pública estadual poderão editar códigos de ética para contemplar as condutas peculiares às suas atividades de competência institucional, de carreiras específicas ou de profissionais regulamentados, respeitado princípios e diretrizes. Está dizendo assim, olha, além desse código de ética, os órgãos e entidades podem adotar um outro código de ética que também contribua, né, com a profissão, mas no quesito especificamente ligado, direcionado para uma carreira específica. Então, se é um profissional da área de saúde, né, que vai atuar em hospitais, por exemplo, que vai atuar em urgência, quais são as diretrizes éticas que a gente deve destacar para eles. Então, além desse código de ética que estamos estudando agora, a carreira pode também ter um outro código de ética que vocês também vão adotar junto com esse, tá? Então, a adoção do código de ética da carreira específica não afasta a observância desse código de ética aqui. Bem, quando a gente está também diante de profissões regulamentadas, né, como a nossa, como a minha, como a de vocês, então a gente também tem que observar o nosso próprio código de ética médico, o código de ética da enfermagem e assim por diante, né, todas as áreas de saúde. Vamos lá. Artigo 6º. Os órgãos e entidades de administração pública estadual implementarão em até 60 dias as providências necessárias à plena vigência do Código de Ética. Então, foi publicado o edital, em até 60 dias, os órgãos e entidades devem adotar, implementar as normas aqui vigentes. Vamos, então, fazer uma questão, nossa primeira questão. Vamos lá, ó. De acordo com o Código de Ética e Conduta Profissional dos servidores e empregados públicos civis do Poder Executivo do Estado da Paraíba, é correto afirmar que é obrigatório que todas as empresas públicas e sociedades de economia mista do Estado adotem as normas previstas neste código. Falso, né? Para o caso dessas estatais, a adoção é facultativa, não é obrigatória. Então, a alternativa A está falsa. B, o código de ética deve estar disponível apenas para consulta interna dos servidores. Falso. Ele deve estar publicado na internet. Não é uma informação que deve ser restrita aos servidores.
né? Tem que estar lá disponível para também, quando o servidor empregado tiver dúvida, ir lá e acessar. C. O código de ética deve estar disponível nos sites de internet de todos os órgãos e entidades de administração sujeitos às suas normas. Verdadeiro, né? Perfeito. D. O servidor público que tomar posse não precisa declarar conhecimento do código de ética. Falso. É uma coisa, né? Isso aqui é algo, é um procedimento que é extremamente ressaltado, enfatizado por esse decreto. Então, quem assume, quem tomar posse no cargo do emprego público tem que declarar que tem conhecimento e se comprometer a observar esse código. A Escola de Serviço Público Geral da Paraíba é responsável por oferecer palestras e treinamentos apenas uma vez na implementação inicial do código. Falso, né, gente? Esses cursos, esses treinamentos, eles vão acontecer de forma periódica, tá? Então, não é uma vez, não são duas, né? É periodicamente, para que os servidores estejam sempre se aperfeiçoando. Próxima questão. Segundo o decreto que aprova o Código de Ética e Conduta Profissional, assinale a alternativa correta. A. O Código de Ética e Conduta Profissional deve integrar o conteúdo programático dos cursos de formação para candidatos aos cargos da administração pública estadual. Verdadeiro, né? Com certeza. É um conteúdo indispensável para a formação desse servidor. Vamos ver, então, por que as outras estão erradas, gente. Vem comigo. B. Os servidores empregados públicos não precisam assinar termo de compromisso. Falso, tem que assinar o terminho. Vocês vão ser aprovados, vocês vão ser nomeados, vão tomar posse e vão assinar esse termo com muito prazer, né? E vão cumprir esse código com toda certeza. C. Somente as sociedades de economia mista são obrigadas a seguir todas as normas. Falso, certo? Falso. É opcional para as estatais. O Código de Ética será aplicado unicamente aos servidores de carreira, sem abranger cargo de campo. Falso também. É direcionado para todo mundo que atua dentro do Poder Executivo Estadual, seja cargo efetivo, comissionado, estagiário, pessoas que não são de carreira, terceirizados, todos eles têm que observar esse código. No caso dos terceirizados, é a própria empresa que é contratada que deve fazer cumprir, fazer observar o Código de Ética pelos seus funcionários. Os órgãos de administração pública estadual não têm permissão para editar códigos de ética específicos para suas atividades. Falso. Além desse código de ética, podem existir outros códigos de ética específicos de cada área de atuação, de cada atividade profissional, que vão ser aplicados de forma paralela. Um não exclui o outro, perfeito? Cada um vai complementar o outro. Ponto extremamente importante aqui. Princípios e valores fundamentais, gente. Quais são os princípios expressos no decreto? A sua prova pode querer saber isso de vocês. Quais são os princípios expressos? O fato de ser um princípio expresso não quer dizer que são princípios exclusivos, que a administração pública só vai, os servidores públicos, os empregados só vão observar esses princípios. Não, porque além desses princípios, existem outros princípios que não estão aqui. Por exemplo, o princípio da impessoalidade, da moralidade não está aqui, né? Da publicidade, da supremacia do interesse público sobre o privado, da eficiência, não estão aqui. Mas não quer dizer que eles não existam, não quer dizer que não estejam na Constituição, não quer dizer que os servidores não devam observá-los. Só que a questão provavelmente vai perguntar para vocês quais são os princípios expressos, e aí vocês têm que saber. Eu até coloquei aqui uma sugestão para que vocês consigam decorar melhor, né? Que também não ficou muito bom, porque as iniciais desses princípios não ajudam muito, mas fica aqui o IPT-LCIF, IPT-UCIF, enfim. Fica aí a sugestão para que vocês consigam tentar recordar esses princípios quando estiverem diante de uma questão que os exija. Então, vamos lá, princípio da integridade, princípio do profissionalismo, tem tudo a ver, né, com a atuação do servidor público, princípio da transparência, princípio da legalidade, princípio da civilidade, vamos ser civilizados, né, princípio da imparcialidade, para evitar favorecimentos escusos,
e princípio do foco no cidadão. Então, o cidadão é o destinatário dos serviços públicos, então ele é o foco aqui da prestação desse serviço público, perfeito? E aí nós vamos ter outros artigos que vão trazer esses princípios também de forma muito implícita e presente. Então, o artigo 4º. O servidor empregado público deve nortear-se pela dignidade, pelo decoro, pelo zelo, pela probidade, pelo respeito à hierarquia, né? Você não vai poder... A administração pública, gente, ela se estrutura hierarquicamente. Então, a autoridade superior, ela manda. E as autoridades subordinadas, os servidores, né, subordinados, vão obedecer. Tem que haver esse respeito à hierarquia. Dedicação, cortesia, assiduidade e presteza. Então, aqui é uma indicação dos valores, né? Quais são os valores que devem nortear a atuação desse servidor e desse empregado público? Artigo 5º. As atitudes do servidor devem ser direcionadas para a busca da eficácia e para a preservação da imagem da administração pública, sem perder de vista que o interesse público se situa acima do interesse individual particular, gente. Então, quando vocês estiverem trabalhando na fundação, vocês vão ter que lembrar que o seu interesse particular não pode prevalecer sobre o interesse público, ou o interesse de terceiros não podem, o interesse de terceiros não pode prevalecer sobre o interesse público. Então, vocês devem buscar sempre a eficácia, ou seja, o alcance de resultados que visam o interesse público e a preservação da imagem da administração pública. Então, vocês não vão poder atuar de qualquer jeito, porque ao atuar de forma inidônea, de forma desrespeitosa, de forma, né, a descumprir as obrigações éticas, vocês estarão manchando também e afetando a imagem da própria administração pública estadual. Artigo 7º. Incumbe ao servidor e empregado público civil do Poder Executivo dedicar-se ao trabalho de modo a evitar falhas e desperdício. Então, evitar o desperdício do dinheiro público, porque às vezes a gente acha que porque o dinheiro é público, o dinheiro não é de ninguém, mas é o contribuinte, não. São os pagadores de impostos quem são os donos daquele recurso. E o recurso do orçamento deve ser utilizado para o bem comum, para o interesse público. Então, o servidor público, na sua atuação, ele deve evitar desperdício, ele deve evitar falhas que gerem um ônus maior à administração, que gerem gastos desnecessários, zelando pelo patrimônio, atuando de forma preventiva, com vista a agregar valores éticos, morais e sociais à gestão pública, com foco na excelência do atendimento ao cidadão. Então, a ideia é que esse servidor, que esse empregado, ele entenda que a administração pública, ela tem que ser levada a sério, a atuação do servidor público tem que ser respeitosa, tem que atender ao cidadão, tem que ser eficiente para evitar o gasto de recurso de forma desnecessária, tá? Porque isso afeta toda a coletividade. Só que os princípios expressos são esses: integridade, profissionalismo, transparência, legalidade, civilidade, imparcialidade e foco no cidadão. Então, quando vocês estiverem trabalhando, vocês vão ter que lembrar também desses princípios, sempre, né? A cada dia lembrar que vocês têm que agir de forma íntegra, profissional, transparente, a observar a lei, civilizada, imparcial e tendo como foco sempre o cidadão. Vamos lá, mais uma questão sobre isso? Analise os itens a seguir sobre o Código de Ética e assinale verdadeiro ou falso. Vamos lá juntos. O Código de Ética é aplicável apenas aos servidores e empregados públicos civis do Poder Executivo do Estado da Paraíba, excluindo estagiários e terceirizados. E aí? Os nossos queridos estagiários não precisam observar esse código de ética? Falso, né? Precisam sim, assim como os terceirizados. Então, primeira alternativa está falsa. Marque aí, falsa. Servidores que não são de carreira, mas que atuam no Poder Executivo Estadual, estão sujeitos ao disposto no Código de Ética no que couber. Perfeito? Exatamente. Todo mundo que atua na administração pública estadual tem que observar o Código de Ética, gente. Seja um vínculo estatutário ou não, seja um vínculo
Seja um servidor de carreira, seja cedido, seja um estagiário, um terceirizado, tem que observar. Os princípios fundamentais a serem observados pelos servidores e empregados públicos civis, expressos no Decreto 4.404, incluem impessoalidade, transparência e foco no cidadão. E aí? E aí, meu povo? O que é que vocês acham? Está o quê? Falso. Está falso. Porque não inclui impessoalidade, não. Inclui a imparcialidade. Ah, mas o sentido é muito parecido. É, mas o princípio que está expresso não é da impessoalidade, não. É da imparcialidade. Gente, eles podem colocar essa pegadinha para vocês e vocês precisam estar atentos. Então, aqui não tem moralidade, aqui não tem impessoalidade, aqui não tem publicidade, não tem. Tem esses outros termos, que muitas vezes se ligam fortemente com os princípios da Constituição que a gente conhece, né? O LIMP, mas a legalidade está aqui. Mas a impessoalidade não está, a moralidade não está, a publicidade e a eficiência não estão aqui. Então, falso porque não é impessoalidade, é imparcialidade. Próxima. O servidor do Poder Executivo deve atuar prioritariamente para atender aos interesses particulares, desde que isso não afete o interesse público. E aí? Está certo? O servidor deve atuar prioritariamente para atender aos interesses particulares? Falso, né? Está errado. A prioridade não é atender interesse particular, gente. É atender o interesse público. Perfeito? Preste atenção. Então, tá falso também. Vamos lá. As atitudes do servidor empregado público devem visar a preservação da imagem da administração e a busca pela eficácia. Perfeito. A busca pela eficácia, resultados, com o menor custo possível. É isso aí. Vamos lá, vamos ver as condutas. Gente, essa é a parte mais tranquilinha. Se cair uma questão sobre o artigo 8º, vocês não vão errar de jeito nenhum, porque tudo isso aqui é muito intuitivo. Ninguém vai achar que o servidor público tem que agir de forma ofensiva, de forma desrespeitosa, de forma corrupta. Ninguém vai pensar isso. Então, aqui é muito intuitivo. Leiam depois. Eu destaquei aqui alguns incisos, a gente não tem muito tempo, não vou ler tudo com vocês, mas eu destaquei alguns incisos que eu acho que são mais importantes. Então, vamos lá. Manter-se na busca contínua por atualização e novos conhecimentos, ok? Então, sempre está estudando, com foco no desempenho de suas atividades de forma eficiente e eficaz para a melhoria do atendimento nos serviços prestados ao cidadão. Necessidade de sempre estar estudando. 4, respeitar a hierarquia. Então, não é que você passou no concurso, agora você manda em tudo, não. Você vai estar subordinado a uma autoridade superior, hierarquicamente superior, a quem você deve obediência. Agora, lógico, se ela está mandando você fazer algo manifestamente ilegal, você não tem a obrigação de cumprir, tá, gente? Mas dentro da legalidade, você tem que obedecer às ordens do seu superior hierárquico. Respeitar a hierarquia, os limites da sua própria função, bem como os demais profissionais de sua convivência. Respeito, né? A palavra-chave aqui. Resistir a eventuais pressões de superiores hierárquicos ou de qualquer pessoa que vise obter favores, benesses e vantagens indevidas. Como eu falei, você deve obediência ao superior hierárquico, mas se ele está pedindo algo para você que é ilegal, então você não deve cumprir. Você vai ter que denunciá-lo, né, a uma autoridade superior a ele, pelos canais que a própria instituição fornece, e você não deve, logicamente, ceder a essas pressões, perfeito? Viabilizar a publicidade dos atos administrativos por meio de ações transparentes e com uso de linguagem de fácil compreensão, que é a publicidade. Gente, a publicidade, ela é a regra, mas existem alguns momentos em que o servidor público tem que manter sigilo. Algumas informações não devem ser publicizadas em determinados momentos. Então, não pode o servidor estar colocando no Instagram, publicando informações sigilosas da administração, tá bom? Manifestar e registrar obrigatoriamente, de forma explícita e transparente, aspectos que possam conduzir a conflitos de interesses. Então,
A gente vai falar sobre as vedações de conflitos de interesses, vocês vão entender melhor, mas algumas situações o interesse do servidor pode estar conflitando com o interesse público ou o interesse de um outro particular, um terceiro particular, e nesses casos a gente tem que ter atenção para não violar o código de ética. 9, denunciar a autoridade superior quando evidenciado irregularidades praticadas contra a administração de que tiver ciência. Ou nos casos em que houver suspeita de envolvimento desta autoridade superior ao conhecimento de outra competente para a apuração. Mas você tem o dever de fazer essa denúncia. Ser cordial, né, tratar bem o público, não agir de forma preconceituosa, isso é dever de qualquer pessoa, e principalmente também no servidor público, prevenir e combater o assédio sexual e qualquer forma de violência no trabalho. Ser imparcial, tá? Não dando tratamento preferencial a qualquer pessoa, seja ela uma pessoa física, seja ela uma empresa, exceto naquilo que a legislação permite, como, por exemplo, né, os idosos têm prioridade, então, logicamente, não tem nada demais você dar prioridade ao idoso, porque é uma determinação legal. Perfeito? Vamos lá. Outras condutas aqui, o artigo 9º, né, o inciso 1, vai falar sobre a proibição do preconceito, seja o preconceito em razão da etnia, sexo, cor, idade, credo, orientação política, gente. Hoje em dia, infelizmente, as pessoas estão cada vez mais intolerantes, politicamente falando, e quaisquer outras formas de discriminação que possam perturbar o ambiente de trabalho ou causar constrangimento aos demais servidores. Guardar sigilo, como eu falei. A publicidade é a regra, a transparência é um princípio, mas algumas informações devem ser mantidas em sigilo. Então, você, como servidor, como empregado público, tem que guardar esse sigilo das informações relativas a ato ou fato relevante às quais você tem acesso privilegiado em razão da sua posição até sua efetiva divulgação. Então, não cabe a você estar divulgando informações sigilosas. Em algum momento, essa informação vai se tornar pública e aí sim você vai poder falar sobre isso. Vamos lá? Questãozinha. Considerando o disposto no Código de Ética, assinar a alternativa correta. O servidor público tem o dever de tornar públicas as informações relativas a ato ou fato relevante às quais tem acesso privilegiado em razão do cargo ou posição que ocupa. E aí? Ele tem o dever de tornar pública. Gente, essa questão pode pegar vocês, porque vocês viram que existe um princípio chamado princípio da transparência. Aí vocês vão achar que, então, o servidor público tem que tornar pública a informação. Mas não, nem sempre. Se ele tem acesso à informação, né, pela posição que ele tem, privilegiada, ele não vai poder publicar aquilo, a não ser que essa informação sigilosa se torne pública. Aí depois ele vai poder comentar, tá bom? É exatamente isso que a gente estava falando, artigo 9º, inciso 3. B. É facultado ao servidor ser exemplo no ambiente de trabalho, sendo que a postura ética é uma exigência apenas aos cargos de chefia. Falso, né? Todo mundo que atua na administração pública tem que ser exemplo, tem que ter uma postura ética. C. O servidor e empregado público devem resistir a pressões de superiores hierárquicos apenas em casos que envolvam favorecimentos financeiros. Nada a ver, tá? Nada a ver. Tem que resistir a pressões, né, independentemente de ser favor financeiro ou não. Mas se é uma vantagem, um benefício indevido, você tem que resistir. E promover a respectiva denúncia. D. O servidor deve manifestar e registrar de forma explícita e transparente qualquer aspecto que possa conduzir a conflito de interesses. Verdadeiro. Verdadeiro, ele vai ter que registrar, vai ter que manifestar alguma situação em que ele tenha conflito de interesses. Então, se ele está participando de uma comissão, ele integra uma comissão de licitação, e a esposa dele é proprietária de uma empresa que está participando da licitação, veja bem, é um conflito de interesse, então ele vai ter que sair dessa comissão, porque ele está impedido de atuar. Perfeito? O servidor pode adotar tratamento preferencial a determinadas pessoas, desde que isso não esteja expressamente proibido pelo código. Falso. Falso. Não é exatamente proibido pelo código. Perfeito? A regra é que ele não vai dar nenhum tratamento preferencial, a regra é que não existe.
ele tem que atuar de forma imparcial. Só que tem as exceções legais, né? Como a prioridade para idoso, para mulheres grávidas. Aí, nesse caso, logicamente, que essas pessoas terão prioridades porque a lei determina. Então, a E está errada. Alternativa certa, alternativa D de Deus. Vamos lá, das vedações. O artigo 10 vai falar sobre várias vedações, as condutas dos empregados públicos, né, dos servidores. Então, eu destaquei as expressões principais, tá? Comprometer a imagem do serviço com a conduta inapropriada, desiriosa, então não trabalha direito, é preguiçoso, é lento, tem um procedimento inadequado, pratica assédio, por exemplo, enfim. Isso não pode, vedado. Vedação iludir, tentar iludir o cidadão, logicamente que isso não pode acontecer, utilizar os recursos do Estado para atividades e serviços particulares, para benefício particular, né? Isso também é improbidade administrativa, não pode. Isso também pode configurar um crime contra a administração pública. Atribuir a outrem erro próprio no exercício de suas atribuições, então você pratica o erro e você diz, não, foi fulaninho de tal. Não pode. Revelar fato ou informação de que deva guardar sigilo, retirar, modificar, substituir documento sem prévia anuência da autoridade competente ou da causa ou extravio do documento e expedir documentos ou prestar informações em desacordo parcial ou total com a verdade. Então, você vai lá e dá um atestado médico para uma pessoa que não precisa, que não está doente. Então, entra aqui na vedação. Impedir ou inibir, por qualquer meio, usando poder hierárquico ou não, o desenvolvimento de ação fiscal ou outra atividade inerente à auditoria interna ou externa. Então, os auditores vão lá no serviço, no órgão público, e você, né, tenta impedir, né, ficar ali rondando, impedindo, inibindo, constrangendo a atuação daqueles auditores. Proibido. Utilizar informações para qualquer vantagem pessoal, praticar qualquer tipo de assédio, tá? Seja assédio moral, sexual, econômico, configurar situações que configurem, né? Praticar situações que configurem pressão, intimidação, hostilidade, independentemente de nível ou posição hierárquica. Então, aqui, a ideia é que esse tipo de conduta de pressão, intimidação e hostilidade vai independer se é praticado por um superior hierárquico ou não. Isso porque o assédio no trabalho comumente se entende, né, que ele é praticado por um superior hierárquico contra um subordinado. Mas aqui o código deixa bem claro, olha, independentemente de nível ou posição hierárquica. Então, você pode intimidar um colega seu que está na mesma posição que você. Você pode ser hostil com um colega seu que tem o mesmo cargo, que não tá, nem é inferior, nem é superior, tá? Tá lá na mesma posição. Isso vai configurar uma conduta ou infração aqui ao Código de Ética. Conceder recompensa, vantagem ou benefício, divulgação habitual ou por ocasião de eventos especiais, datas comemorativas, direcionadas com caráter de pessoalidade a determinados servidores públicos. Não pode. Né? Você não pode estar privilegiando um servidor público, dando vantagens ou benefícios a ele, a partir de um caráter pessoal, né? A partir de uma postura que não seja institucional. Divulgar informações relativas a trabalhos, né, que não possam ser divulgadas e sem prévia autorização da autoridade competente, procrastinar ou dificultar o exercício regular de direito. Então, você está lá, a pessoa está no hospital querendo atendimento, e você está dificultando, e você está sendo lento, isso pode ser já, né, um prejuízo à saúde daquela pessoa, de algum familiar, e aí você gera um dano moral. Impedir a interlocução entre usuários e os órgãos e entidades, e exigir do cidadão, na prestação de serviços, documentos ou estabelecimento de requisitos critérios para aceitação desses que não estejam previstos em norma legal, tá? Então, você exige do cidadão, ele vai lá e chega com a documentação. Aí você diz, não, mas precisa de outros documentos. Só que esses outros documentos não são exigidos em uma norma de acesso ao cidadão, em uma lei, em uma resolução, ou
não é de conhecimento do cidadão. Então, né, nesse caso, se não está previsto em norma, tá? Se não existe previsão normativa, você não pode exigir. Você só pode exigir, logicamente, se a lei previr. Então, a lei determina, né, o comprovante de residência. Então, você tem que exigir o comprovante de residência, mas você não pode inventar um requisito que não esteja previsto em uma resolução, em uma lei, em um decreto. Agora, a gente viu as vedações gerais, né? E o artigo 11 vai falar das vedações dos conflitos de interesses. Antes de ver essas vedações, eu só quero destacar aqui para vocês o conceito que o decreto traz sobre conflito de interesse. Então, ele fala: considera-se conflito de interesse a situação gerada pelo confronto de pretensões públicas e privadas que possa comprometer o interesse coletivo ou influenciar o desempenho da função pública. Então, conflito de interesse é quando o interesse privado ele está se contrapondo ao interesse público. Pode ser o interesse do servidor, do empregado, pode ser o interesse de um terceiro. Quando existe isso, então estamos diante de conflito de interesse. E aqui são as vedações previstas no decreto. Então, configura conflito de interesse a conduta antiética, dentre outros comportamentos, tá? Porque aqui é só um rol exemplificativo. Divulgar ou fazer uso de informação privilegiada em proveito próprio de terceiro, obviamente. Exercer atividade que implique a prestação de serviços ou a manutenção de relação de negócio com pessoa física ou jurídica que tenha interesse em decisão do agente público ou de colegiado do qual participe. Então, ele tem uma relação, né, com a atividade econômica, com a pessoa física ou jurídica, com a empresa, e ele, ao mesmo tempo, é o agente público que vai decidir sobre um benefício àquela empresa. Então, logicamente, que isso é conflito de interesse. Exercer direto ou indiretamente atividade concomitante ao exercício do cargo público, que, em razão de sua natureza, seja incompatível com as atribuições do cargo ou emprego, considerando-se como tal as atividades que possam ser beneficiadas pelo acesso à informação ou dados da qual o servidor possui. Então, o servidor, ele tem acesso a determinadas informações por exercer um cargo público ou emprego público, mas, ao mesmo tempo, ele tem uma atividade fora da administração pública que que pode ser beneficiada com essa informação privilegiada. Então, logicamente que isso é conflito de interesse, tá? Ele não vai poder se manter no cargo diante disso. E aí ele vai ter que informar a administração pública essa situação. Praticar ato em benefício do interesse de pessoa jurídica de que participe o agente público, seu cônjuge, companheiro, parente, até terceiro grau, tá? Então, até terceiro grau. Aqui não pega os primos, tá? Os primos normalmente são excluídos pela lei. E que possa ser, porque os primos são parentes de quarto grau, e que possa ser por ele beneficiada ou influir em seus atos de gestão. Receber presente de quem tem interesse em decisão do agente público ou de colegiado, tá? Então, ele tem um interessezinho ali na licitação, tem um interesse na expedição de um decreto, na venda de um imóvel para a administração pública, ele vai lá e presenteia, não pode, né? O agente público não pode receber esse presente. Prestar serviços, ainda que eventuais, à empresa cuja atividade seja controlada pelo ente ao qual o agente público está vinculado. Então, assim, ele não pode jogar, né, nos dois times, porque isso configura o conflito de interesse. O parágrafo único, ele conceitua, como eu já falei, o esse conflito, quando o interesse particular do servidor ou de um terceiro a quem o servidor pode beneficiar se contrapõe ao interesse público. Então, estamos diante de um conflito de interesse. Então, a ocorrência de conflito de interesses independe da existência de prova de lesão ao patrimônio público. Isso é tão importante, gente, ó. Independe de prova de lesão ao patrimônio público, do recebimento de qualquer vantagem ou ganho pelo servidor público, empregado ou terceiro. Veja só. O simples fato disso acontecer, o simples fato de ele prestar um serviço para uma empresa
cuja atividade seja controlada pelo ente ao qual a gente está vinculado, só isso, mesmo que isso não gere prejuízo, mesmo que isso não implique no recebimento de qualquer vantagem ou ganho, o servidor não ganhou nada e a administração pública não teve prejuízo, mesmo assim, independentemente de prejuízo, gente, independentemente de recebimento de vantagem devida, essas condutas são vedadas. Então, ele divulgou uma informação privilegiada para terceiros, só que o terceiro, ele fez nada com essa informação, não ganhou nada, ficou lá, apenas sabendo. Mas é um terceiro que tinha interesse, né? É um terceiro que poderia se beneficiar, por exemplo, poderia se aproveitar, mas no caso concreto ele não se aproveitou. Então, o servidor divulgou, essa divulgação não gerou nenhum prejuízo à administração pública e não gerou nenhuma vantagem ao terceiro. Mesmo assim, é uma conduta vedada. Mesmo assim, essa divulgação implica numa violação ética, tá? Numa infração ética. O simples fato de existir conflito de interesse, mesmo que não haja vantagem concreta, né? Mesmo que não haja um ganho efetivo, mesmo que não haja prejuízo ao patrimônio público, mesmo assim é um conflito de interesse, é uma infração ética, tá? Isso aqui é muito importante. Pessoal, no relacionamento com outros órgãos, entidades de administração pública do Estado, o servidor, o empregado deve esclarecer a existência de eventual conflito de interesse. Então, sempre que ele verificar que existe um conflito de interesse, ele vai ter que comunicar, tá? A autoridade competente. Então, se ele participa, por exemplo, de uma comissão de licitação e um parente seu, até terceiro grau, sua esposa, está concorrendo lá a essa licitação, é logicamente que existe conflito de interesse e ele vai ter que sair dessa comissão, vai ter que informar que está impedido e vai ter que pedir para sair. O artigo 13, as propostas de trabalho ou de negócio futuro no setor privado e qualquer negociação que envolva conflito de interesse devem ser imediatamente informadas pelo servidor ou empregado a quem de competência, independentemente de sua aceitação ou rejeição. Pessoal, basta que exista alguma negociação, nada foi fechado, mas está tendo a negociação. Isso deve ser informado. Basta ter recebido alguma proposta de trabalho no setor privado. Ele vai ter que informar, tá bom? De uma empresa, logicamente, que tenha uma atuação junto à administração pública, tá? É uma situação aqui que enseje um conflito de interesse. Se é um outro caso aqui, por exemplo, eu estou pensando em migrar para o Canadá. Isso aqui não precisa ser informado, né, porque isso não vai gerar conflito de interesse. Bora lá, uma questão. Gente, essa questão é importante porque eu acho que é uma questão que pode cair se a banca for muito chatinha com vocês. Muito, mas aqui a gente tem que prever o pior, né? Essa questão pode cair e é uma questão que vai demandar que você diferencie as vedações gerais das vedações dos conflitos de interesses. Então, a questão está pedindo assim, com base no Código de Ética, assinale a alternativa que configura uma situação de conflito de interesse e conduta antiética. Então, você vai ter que assinalar a conduta que é uma vedação que envolva conflito de interesse. Tem que ter conflito de interesse para que a alternativa esteja certa. Então, vamos lá. Utilizar recursos materiais do Estado para atividades particulares em situações excepcionais e emergenciais sem autorização formal. Que não tem, né? É uma vedação que não tem conflito de interesse. Então, você não vai marcar essa. B, divulgar ou utilizar informação privilegiada obtida no exercício do cargo em benefício próprio do terceiro. Aqui sim tem conflito de interesse. Então, você vai marcar a B. A, ela é uma vedação também, né? A não ser que você consiga justificar que foi uma situação, né, grave, urgente, mas se você está usando material do Estado para atividades particulares, isso sim é proibido, isso é proibido, mas aqui na A não tem conflito de interesse, na B tem conflito de interesse. C, delegar a outro servidor a responsabilidade de assinar documentos sigilosos com autorização prévia.
nada a ver isso aqui, né? A não ser que se o servidor ele não tivesse a competência, poderia ser uma irregularidade. D, recusar o recebimento de presentes, mas seria uma irregularidade que não teria o que? Conflito de interesse. Então, não é a C. D, recusar o recebimento de presentes oferecidos por empresas ou entidades que possuem contratos firmados com um ente público ao qual o servidor é vinculado. Falso. Isso aqui não é uma conduta antiética que implique conflito de interesse. Você está recusando. Então, não é uma conduta antiética. Então, você não marca D, tá? E é negar acesso de informações públicas a cidadãos sem a devida fundamentação legal. Isso aqui é uma conduta indevida. Isso viola, sim, o Código de Ética, mas não é uma situação de conflito de interesse. Então, você também não vai marcar. Você vai marcar a letra B, porque a letra B é que traz violações que envolvem conflito de interesse. Eu sei que pode ser chato, mas vocês conseguem entender. Você não precisa decorar o que está no decreto. Basta você entender a lógica. Basta você conseguir identificar se existe um interesse privado que está se contrapondo com o interesse público. Se houver isso, é um conflito de interesse. Tá bom? Por exemplo, tem outras vedações no artigo 10 que são condutas vedadas. O artigo 10 fala de várias condutas vedadas, mas não são condutas vedadas que envolvem conflito de interesse. Então, aí, vocês vão precisar conseguir fazer essa diferenciação. Próxima. Com base nas disposições do Código de Ética, assinale a afirmativa incorreta. Agora eu quero a errada. A. Considera-se conflito de interesse a situação em que as pretensões públicas e privadas entram em confronto, podendo comprometer o interesse coletivo ou influenciar o desempenho da função pública. Super certo, tá? Super certo. Fada sensata. Então, tá certo, isso aqui não está incorreto, você não marca. B, a configuração de conflito de interesses exige a existência de prova de lesão ao patrimônio público ou de recebimento de vantagem indevida. Precisa haver essa comprovação, gente? Precisa haver essa comprovação do dano, da lesão, do recebimento da vantagem? Não precisa. Não precisa. Foi o que a gente acabou de ver. Então, a B está errada, tá? Então, aqui você vai marcar a B. C. O servidor público deve informar sobre qualquer circunstância que possa configurar um conflito de interesses, inclusive em decisões coletivas ou em órgãos colegiados, verdadeiro. Propostas de trabalho e negócios futuros no setor privado que possam envolver conflito de interesses devem ser comunicadas imediatamente pelo servidor, mesmo que ainda não tenham sido aceitas ou rejeitadas, verdadeiro, sim. Preste atenção, viu? Preste atenção nessas propostas aqui, que podem aparecer para vocês. O servidor ou empregado público deve esclarecer a existência de eventual conflito de interesses em seu relacionamento com outros órgãos e entidades, gente. Então, basta haver um risco de conflito, basta haver também a existência mesmo desse conflito que o servidor vai ter que comunicar à autoridade competente, tá? Esse conflito. Perfeito? Agora são as vedações do regime de benefícios. Então, o servidor ou empregado público não deve, direto ou indiretamente, solicitar, insinuar, aceitar, receber bens, benefícios ou quaisquer vantagens materiais ou imateriais para si ou para outrem, em razão do exercício de suas atribuições, cargo, função ou emprego público. Fora, preste atenção, ó, fora dos limites e condições estabelecidos em regulamento. Porque esse código de conduta, esse código de ética, ele vai admitir o recebimento de alguns benefícios, de algumas vantagens. A gente vai já falar sobre isso. De uma forma excepcional, tá bom? Mas, se estiver fora do que é aceitável, então ele não vai poder receber esse benefício. Olha só, parágrafo primeiro. Entende-se como bens e vantagens de natureza indevida, quaisquer benefícios, viagens, hospedagens, privilégios, transporte ou valor, especialmente provenientes de pessoa física ou jurídica que tem atividade regulada ou fiscalizada pelo órgão. Então, o órgão é responsável por fiscalizar um restaurante lá, se ele está cumprindo as normas de vigilância sanitária.
e ele vai lá, e o servidor público, que é responsável por fiscalizar aquele restaurante, recebe o quê? Almoço de graça, né? Não pode, não pode. Administre ou explore concessões, autorizações ou permissões, seja pretenda ser contratada. Então, é uma empresa que quer participar de uma licitação e vai lá e oferece ao servidor uma viagem para Fernando de Noronha. Aí o servidor lá vai e aceita. Irregular, tá? Violação ética, além de violar, logicamente, além de ensejar um outro tipo de responsabilização, como a responsabilização administrativa, civil, e pode configurar outro tipo de infração, tá? Que não seja uma infração ética, uma infração civil, administrativa, penal. Repetiu aqui, pessoal, vamos lá. Ó, 4. Aguarde decisão ou ação do órgão ou entidade em que o servidor ou empregado público desempenha atribuições. Então, a empresa está respondendo um processo administrativo, e aí vai lá e oferece para o servidor alguma vantagem ou benefício, não pode. Tem interesse que possa ser afetado por decisão, ação, retardamento ou omissão do órgão ou entidade em que o servidor ou empregado público desempenha atribuições. Então, nesse tipo de situação, gente, não se pode receber, logicamente, nenhum tipo de vantagem, privilégio, nada. Agora, o parágrafo 2º vai falar sobre aquilo que não é considerado vantagem de natureza indevida. E é isso que vocês devem ter atenção. É nisso que vocês devem ter atenção. Então, receber condecorações, honrarias e reconhecimentos de entidades sem fins lucrativos, de organismos internacionais, de governos, isso não é vantagem devida, isso é uma homenagem, você está recebendo porque você prestou um serviço excepcional, ou tem alguma atuação, né, fora do serviço público, você pode receber sim. Brindes de distribuição coletiva, você recebeu um brindezinho de uma empresa, isso não vai configurar uma vantagem indevida. Presente de menor valor, então você fez um aniversário e algum amigo seu que trabalha na empresa foi lá e é um amigo seu, presenteou você no seu aniversário, deu um livro, isso não é vantagem indevida. Ingresso que você recebe para show, evento, simpósio, congresso, ajustados, né, desde que ajustados em contrapartida de contrato administrativo ou convênio, não é vantagem devida, e custeio de despesas por organismos multilaterais para participação de gestores e servidores em missões, eventos, simpósios, congressos ou convenções. Então, chega lá o governo, chega lá, por exemplo, a OMC e custeia viagens de alguns servidores públicos estaduais para participar de uma conferência, uma missão da OMC lá nos Estados Unidos. Isso também não é vantagem indevida. Ok? Então, o Código de Conduta da Alta Administração Federal que vai estabelecer esses limites de recebimento de brindes e presentes, para que também não vire uma bagunça. Então, existe a autorização, né, é possível receber vantagens e bens dessa natureza aqui. Então, condecoração, brinde, presente, menor valor, ingresso. Isso daqui, que está no parágrafo 2º, não configura vantagem indevida e pode ser recebida tranquilamente pelo empregado público. Tá bom? O artigo 15. Ao servidor ou empregado é facultada a participação em eventos, seminários, simpósios e congressos, desde que eventual remuneração, vantagem ou despesa não implique em situação caracterizadora de conflito de interesse. Então, pode ser que o servidor, ele seja um pesquisador da área da saúde e ele vai participar de um congresso, é chamado, é convidado a participar de um congresso internacional, recebe uma remuneração por isso, porque tem que, né, custear a viagem, e isso não é indevido de forma nenhuma. Tá? Não tem conflito de interesse aqui. A participação do servidor empregado público em eventos por interesse pessoal fica condicionada à transparência das condições de sua participação, se palestrante ou participante, e da sua eventual remuneração. Então, isso tem que ficar claro, né? Para que a administração possa verificar que não é conflito de interesse, se é ou se não é. Tá? Então, tem que ter transparência acerca dessas informações.
Então, o servidor público tem que dizer, né, tem que mostrar o convite, tem que falar como foi acordada essa remuneração e tudo mais. Vamos lá? Questões? Relacione as situações a seguir, referentes a condutas vedadas e permitidas ao servidor ou empregado civil, com as alternativas corretas. Então, vamos lá. 1. O servidor aceita um brinde de distribuição coletiva durante um evento comemorativo. É permitido ou é vedado? Brinde, gente, distribuição coletiva no evento é permitido, tá? É permitido, sim. 2. O servidor participa de um congresso internacional com despesas custeadas por um organismo multilateral. Permitido também, foi o que eu acabei de falar. Pode ser, por exemplo, o Mercosul está custeando a passagem, a estadia, para que você participe de um congresso lá na Argentina, digamos assim, sem nenhum problema. O servidor solicita benefícios pessoais de uma empresa que aguarda a decisão do órgão onde ele trabalha. Aqui não, né? Aqui é vedado. Vedado, vedado, porque tem conflito de interesse. 4. O servidor recebe ingressos para um show como contrapartida em um contrato administrativo. Permitido, né? Aqui a gente acabou de ver. Ingressos para participação de shows, desde que ajustados em contrapartida de contrato administrativo ou convênio. Permitido. Vamos lá. 5. O servidor aceita um presente de valor elevado de uma empresa com interesses regulados pelo órgão onde atua. De valor elevado de empresa, e aqui não pode, tá, gente? Aqui já não é permitido. Então, a conduta 3 e 5, as condutas 3 e 5 não são permitidas, são vedadas. E 1, 2 e 4 são permitidas. Eu acho que ficou assim, né? Brinde possível, participação em congresso possível e receber ingresso possível. 1, 2 e 3, 1, 2 e 4 permitidas, 3 e 5 vedadas. E agora vamos falar da apuração, gente. Então, a violação ética, ela pode, de fato, acontecer. E a gente precisa entender como é que essa violação ao Código de Conduta Ética vai ser apurada. Por quem? Quem vai decidir? Quem vai julgar? Então, preste atenção. Eu convido vocês a lerem o código de forma geral, tá? Mas eu vou destacar algumas coisas aqui. Os artigos 16 e 17 falam o óbvio, né? Os gestores devem avaliar e monitorar o cumprimento do código. Os gestores devem fazer de tudo para que os seus servidores e empregados sigam esse código, mantenham a integridade. Então, eles têm que criar mecanismos e procedimentos internos de integridade, que a gente ouve muito falar uma palavra, né, que está na moda hoje, que é compliance. Compliance significa, tem a ver, se refere à integridade. Então, ele vai criar esses mecanismos de compliance, de auditoria, de incentivo à denúncia de irregularidades, para que esse código possa ser aplicado. Por quê? Se você tem um código e você não tem fiscalização da sua aplicação, e você não tem controle, e você não tem sanção, o código não vale de nada, né? Então, por isso que os gestores precisam criar esses mecanismos de integridade. Pessoal, as avaliações de desempenho, então, todo servidor empregado público, ele é avaliado. E nessas avaliações, ou devem ser, pelo menos, né? E nessas avaliações de desempenho, vão ser consideradas, sim, o descumprimento dessas normas éticas previstas no Código de Ética. Parágrafo 2º, é recomendável a realização da análise de antecedentes pessoais, preste atenção. É recomendável a realização da análise de antecedentes pessoais e profissionais no momento de investidura nos cargos, antes do término de período probatório e na ocasião em que assumem cargos de direção. Então, os seus antecedentes pessoais, a sua conduta profissional, ela vai ser considerada quando você for investir, é recomendável, né? Ela é recomendável, o código recomenda que elas sejam consideradas no momento da investidura, no momento, né, da avaliação referente ao estágio probatório e também na ocasião de indicação de assunção de um cargo de direção. Então, se um empregado servidor ele é indicado para um cargo de direção,
A avaliação desses antecedentes profissionais e pessoais, ela deve ser considerada no sentido de que é recomendável, né? O código recomenda que ela seja considerada, tá certo? Agora, de fato, não existe o código não obriga, de fato, né? Ele recomenda que esses antecedentes sejam considerados aqui para fins de estágio probatório, investidura dos cargos e cargos de direção. Vamos lá. 18. As irregularidades detectadas e as desconformidades com o Código de Ética deverão ser apuradas de ofício ou em razão de denúncias, sempre que identificadas. É como eu até comentei com vocês antes. Então, está lá o servidor, ele vê que seu superior hierárquico está agindo de forma ilegal, ele vai ter que denunciar, tá? Ele vai ter que denunciar, é uma obrigação. E ele vai denunciar para ele vai denunciar no canal específico daquele órgão, no canal que foi criado para esse tipo de denúncia, que integra os mecanismos de compliance. Veja, só que essa apuração, ela não necessariamente vai depender de uma denúncia. Por quê? Porque a autoridade competente para instaurar esse procedimento de apuração, ela vai poder de ofício abrir, mesmo que não haja nenhuma denúncia. De ofício, ela pode abrir esse procedimento para apurar a violação ética supostamente praticada, né? Apenas ao longo do processo que a comissão de ética vai identificar se houve ou não a violação desse código. Parágrafo único, a denúncia será encaminhada pela via hierárquica e apreciada preliminarmente pela autoridade superior, aquela contra a qual é formulada, que encaminhará para pronunciamento inicial da comissão de ética antes da abertura do processo administrativo, assegurando-se ao denunciado ampla defesa. Então, lembre-se, gente, o denunciado, ele vai ter que ter a oportunidade de se defender. E tem que garantir a ele o contraditório e a ampla defesa, porque se não houver a garantia da ampla defesa nesse processo, o processo é nulo, ele vai ter que ser anulado, tá bom? Então, a denúncia que é recebida, ela vai ser apreciada de forma preliminar pela autoridade superior, a autoridade que está acima daquela contra quem está sendo apresentada a denúncia. E aí, essa autoridade vai encaminhar para a comissão de ética, que vai se pronunciar de forma preliminar também, o pronunciamento inicial, antes da abertura do processo administrativo. Tá? Então, aqui é uma fase inicial. Ainda não foi aberto o processo administrativo disciplinar, mas, né, a autoridade viu que existem indícios, né, pediu a opinião da comissão de ética, sempre também ouvindo o denunciado, tá bom? A partir dessas informações iniciais, vai se abrir ou não o processo administrativo disciplinar. Artigo 19. Em caso de violação ao presente código, cada órgão ou entidade deve instaurar o procedimento para apuração de responsabilidade correspondente a cada caso. Ok? Então, cada órgão, entidade vai ser responsável por apurar e responsabilizar a violação ética praticada pelo servidor, pelo empregado. O procedimento deve ser instruído com a manifestação da respectiva assessoria técnico-normativa e controle interno e da comissão, responsável de cada órgão ou entidade, além de comunicá-los aos respectivos órgãos correcionais ou equivalentes. Então, a comissão de ética, ela vai se manifestar assim, nesse processo, o pessoal do controle interno, cada órgão ou entidade vai ter que ter uma comissão de ética, tá? Para que ela possa atuar nos casos de violação ética. Vamos lá. Artigo 20. O processo de apuração de prática de ato em desrespeito ao preceituado neste Código deverá respeitar
o contraditório e ampla defesa pela comissão de ética. A comissão de ética tem que ouvir o denunciado. Não pode concluir nada sem ouvir o denunciado, sem observar e analisar as provas apresentadas por ele. Porque se ela não respeitar o contraditório e ampla defesa, o processo é nulo, e aí já era, tá? Vai ser anulado, né? Seja pela própria administração pública, seja pelo judiciário, numa eventual ação judicial proposta pelo servidor prejudicado. Artigo 21. As condutas que configurem violação a este código, após apuradas, podem resultar em censura, recomendação sobre a conduta adequada ou advertência. Então, quais são as sanções que vão ser aplicadas pela comissão ética, gente? Aqui não tem suspensão, aqui não tem demissão, aqui não tem prisão, né? Não pode. Aqui, olha, aqui é um procedimento disciplinar, um processo disciplinar, mas ligado à violação do Código de Ética. Além desse procedimento, pode-se abrir vários outros. Pode-se abrir um PAD fundado na lei, no regime jurídico dos servidores públicos, pode-se entrar com ação de improbidade, pode-se encaminhar o caso para o Ministério Público, para uma eventual ação penal, enfim. Isso aqui é apenas uma sanção uma das sanções possíveis, que é aquela aplicada pela comissão de ética. E quais são as sanções admitidas aqui no caso desse decreto? É a censura ética, então vai dizer, olha, você teve uma conduta reprovável, isso aqui é inadmissível, né? Recomendação sobre a conduta adequada, então, olha, você não deveria ter repassado essa informação para esse terceiro, ou advertência. Tá? Aqui não tem outro tipo de sanção, gente. Aqui não tem suspensão, aqui não tem demissão. É só isso. Censura, recomendação ou advertência. A censura ética, a recomendação ou advertência devem ser aplicadas pela comissão de ética responsável de cada órgão ou entidade. Então, cada órgão ou entidade vai ter sua comissão de ética e ela que vai aplicar esta sanção. A comissão de ética deve encaminhar o relatório ao dirigente máximo do órgão ou entidade, relatando o grau de censurabilidade da conduta. Então, ele vai lá, a comissão vai fazer tramitar todo o processo, vai chegar numa conclusão, vai aplicar a sanção devida e encaminhar o relatório para o dirigente máximo do órgão, para que ele esteja ciente de que aquela violação aconteceu e foi punida com determinada sanção, e aí ele também pode encaminhar, né, aquele relatório para os órgãos competentes. Terceiro, a aplicação das sanções previstas neste artigo não implica prejuízo das penalidades previstas na Lei Complementar 58 de 2003, que é a lei que estabelece o regime jurídico dos servidores públicos civis do Estado da Paraíba. Então, esse Estatuto dos Servidores Públicos vai também trazer a previsão do PAD, do Processo Administrativo Disciplinar, que vai punir infrações disciplinares. Então, além de ser punido pela comissão de ética, o servidor também pode ser punido no PAD, fundado no Estatuto do Servidor Público. E aí ele vai responder pelas infrações disciplinares, né? E vão ter outras sanções lá. Inclusive, nesse Estatuto dos Servidores Públicos, existe a previsão de advertência, existe a previsão de suspensão e demissão também. Agora, na comissão ética, não existe possibilidade de suspensão e demissão. Isso não existe aqui, tá bom? Mas isso não quer dizer que o regime jurídico não possa ser aplicado também pela autoridade competente, aplicando a lei, abrindo um PAD que pode, eventualmente, ensejar uma demissão. Então, o servidor público ele vai responder de várias formas, em várias instâncias. É ética, a instância ética aqui é a instância administrativa, através de um PAD fundado no Estatuto do Servidor Público. É penalmente, se praticar um crime, é por improbidade administrativa, se for o caso, tá certo? Civilmente, então, não vai faltar aqui modos e canais de responsabilizar esse servidor, esse agente público. Para quartas comissões de ética, sempre que constatarem a possível ocorrência de delitos penais, civis ou administrativos, encaminharão cópia dos autos às autoridades competentes para apuração dos fatos
dos fatos, sem prejuízo das medidas de sua competência. Então, recebeu, olha, existe aqui, né, uma violação ética, mas isso aqui não é só uma violação ética, isso aqui também viola o Estatuto do Servidor Público, encaminha para a autoridade competente, isso aqui também pode ser um crime, encaminha para o Ministério Público, pode ser uma improbidade, encaminha para o Ministério Público, para a autoridade competente do órgão, perfeito? Entendido, né? Então, cuidado, não façam, né? Não façam, não pratiquem nenhuma violação ética ou administrativa, né? Ou penal, fiquem atentos. Artigo 22, os processos decorrentes de violação ao presente Código classificam-se como reservados, pautando-se pelas determinações gerais da Lei Complementar 58, que é o Estatuto do Servidor Público do Estado da Paraíba. Gente, o que é isso? A Lei de Acesso à Informação, a nossa querida LAI, ela classifica os documentos públicos, né, como ultrasecretos, sigilosos, né, secretos ou reservados. Então, ultrasecretos, secretos ou reservados. O documento que é reservado, ele é aquele em relação ao qual se impõe sigilo pelo prazo de 5 anos, tá certo? Então, o que a gente entende, a gente interpreta do artigo 22, é que esses processos de responsabilização ética, eles são sigilosos pelo prazo de 5 anos. Eles são classificados como reservados. Então, isso para preservar a intimidade e a honra, né, daquele servidor, daquele empregado. Então, veja, pode cair na prova, tá? Esses processos são classificados como reservados. Reservados, perfeito? Então, eles não são públicos, são reservados. São sigilosos pelo prazo de 5 anos. Vamos lá. Disposições finais. O cumprimento deste código deverá ser observado na gestão de recursos humanos, por óbvio, por ocasião do estágio probatório, por ocasião de promoção, né, do agente público, e em demais situações em que o mérito do agente público for avaliado. Devem qualquer restrição, ó, observação aqui, devem qualquer restrição se basear em decisões conclusivas da comissão de ética. Então, não pode haver restrição se o processo apenas foi aberto. Não pode haver restrição também aqui, no caso específico, se apenas ele está tramitando e não houve nenhuma conclusão da comissão. Parágrafo único, o provimento do serviço público implica a ciência das normas deste código, vedada a alegação de desconhecimento, porque é por isso que vocês vão, quando vocês forem assumir o cargo de vocês vão assinar, né, o termo de compromisso, e aí vocês vão declarar que estão cientes desse código de ética, que vocês devem observar esse código de ética, que vocês já estão conhecendo tudo aqui na aula de hoje. Então, vamos lá. Serão criadas, por meio de portaria do titular dos órgãos e entidades, as comissões de éticas encarregadas de orientar e aconselhar sobre a ética profissional do servidor, do tratamento com as pessoas, com patrimônio público, competindo de conhecer concretamente de imputação ou de procedimento suscetível de censura. Perfeito. Isso aqui a gente já viu, já entendeu, né? Não tem nada que acrescentar aqui. As comissões de ética serão regulamentadas por resoluções internas e devem estar formalmente vinculadas à autoridade máxima do órgão ou entidade. A comissão de ética está vinculada à autoridade máxima. Tá bom? Vocês lembram que quando a gente estudou o Conselho de Administração, a gente viu que as instâncias de controle interno da fundação estão ligadas diretamente ao Conselho de Administração, que é basicamente o órgão máximo ali da fundação. Aqui do mesmo jeito, tá? Então, a comissão ética vai estar ligada à autoridade máxima do órgão ou da entidade. Gente, essa comissão ética, ela vai ser composta por agentes públicos. O parágrafo 2º do artigo 24 vai dizer que esses membros dessa comissão serão escolhidos entre servidores empregados do seu quadro, preferencialmente efetivos. Então, ele fala preferencialmente efetivos. Não fala que tem que ser efetivo, é preferencialmente. Então,
Pode, se não tem efetivo, né, suficiente ali naquele local, então pode-se colocar um servidor que não seja efetivo, um agente público que não seja efetivo, né? Entre brasileiros com reconhecida idoneidade moral e reputação ilibada, designados pelo dirigente máximo da respectiva entidade, porque a comissão está ligada a esse dirigente máximo, para mandatos de 2 anos, permitida uma recondução aqui apenas. Gente, preste atenção, ó. Ficará suspenso da comissão de ética até o trânsito em julgado o membro que vier a ser indiciado criminalmente, responder a processo administrativo disciplinar ou transgredir a qualquer dos preceitos do Código de Ética dos servidores públicos civis. Então, se ele está respondendo, gente, se ele está respondendo um PAD, se ele está respondendo criminalmente, se ele transgrediu os preceitos éticos, ele não pode compor a comissão de ética, porque, no mínimo, ele é suspeito. Então, ele vai ficar suspenso dessa comissão até que aquele processo termine. Pode ser que, ao final, se verifique que ele não fez nada, mas, mesmo assim, é uma precaução, tá? Artigo 25, os trabalhos nas comissões de ética são considerados relevantes e têm prioridade sobre as atribuições próprias dos cargos de seus membros, quando estes não atuarem com exclusividade na comissão. Às vezes, o agente público, ele vai ser membro da comissão, mas ele vai continuar exercendo a sua função. E esse artigo 25 está dizendo, olha, as atribuições do cargo de membro da comissão têm prioridade sobre as outras atribuições que ele exercer. Ok? Então, o agente, ele pode atuar exclusivamente na comissão, mas se ele não atua, ele cumula, né? Acumula os 2 cargos, então a prioridade é o cargo que ele assume como membro dessa comissão. Artigo 26. As infrações às normas deste código praticadas por empregados terceirizados, tá? Até um erro aqui, né, no próprio decreto. Terceirizados podem acarretar na substituição destes pela empresa prestadora de serviços. O gestor do contrato é responsável pela condução do procedimento da solicitação de substituição do empregado terceirizado. Então, gente, o empregado terceirizado, se ele viola, a gente viu que o empregado terceirizado ele tem que obedecer esse código de ética. Se ele viola o código de ética, então ele tem que ser substituído, tá? E quem vai fazer isso vai ser o gestor do contrato, o contrato firmado com a administração pública, com a empresa terceirizada, tá bom? Então, o gestor do contrato ele vai solicitar a substituição desse empregado, já que ele próprio não pode substituir, pois o vínculo do empregado terceirizado é com a empresa contratada. E o vínculo da administração pública é com a empresa e não diretamente com esse empregado. Tá bom? Questões para consolidar o conhecimento. Considerando as disposições do Código de Ética, analise as afirmativas abaixo. 1. A comissão de ética deve sempre assegurar o contraditório e ampla defesa ao processar violações ao Código de Ética. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Verdadeiro, tem que assegurar, gente, contraditório e ampla defesa, senão o processo vai ser nulo. 2. A censura ética e a recomendação sobre conduta adequada são aplicadas diretamente pela autoridade máxima do órgão em questão. E aí, gente, verdadeiro ou falso? Quem aplica a sanção é a autoridade máxima? Não. Quem aplica a sanção é a comissão ética. É a comissão que vai aplicar, a comissão de ética que vai aplicar. Ela está vinculada diretamente à autoridade máxima, mas quem aplica a sanção é ela. Então, a 2 está errada. 3. A denúncia sobre irregularidades deve ser encaminhada, quer dizer, a denúncia sobre irregularidades deve ser encaminhada pela via hierárquica e apreciada preliminarmente pela autoridade superior, aquela contra a qual é formulada. E aí? Verdadeiro, né? Então, você vai fazer a denúncia à autoridade superior, aquela contra a qual a denúncia é formulada, aquela, né,
superior ao agente que praticou a infração. 4. A comissão de ética deve enviar cópia dos autos às autoridades competentes, caso detecte possíveis ilícitos penais, civis ou administrativos. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro também, né? Então, as afirmativas 1, 3 e 4 estão corretas. A alternativa certa é a letra B, de bola, né? Agora eu não tive criatividade. Vamos para a próxima, então. De acordo com o Código de Ética e Conduta Profissional, é correto afirmar que a. O processo de apuração de prática de ato em desrespeito ao Código de Ética é de natureza pública, visando a transparência e ao controle social. E aí, gente, verdadeiro ou falso? Falso, né? Falso, 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 como uma nota de R$ 3. Não. Esse processo, ele é um processo que sigiloso, né? É o que a gente chamou aqui de processo, cadê? Processo reservado. Processo reservado de acordo com a Lei de Acesso à Informação. Cadê? Vamos lá. B. Em caso de irregularidade apurada pela Comissão de Ética, esta poderá aplicar penas de advertência, suspensão e exoneração. E aí, falso também, né? Suspensão e exoneração são sanções que não vão ser aplicadas pela Comissão de Ética, tá? A Comissão de Ética vai aplicar a advertência, vai aplicar a recomendação, mas não vai aplicar suspensão e exoneração, tá bom? Vai aplicar a censura, advertência e recomendação da conduta adequada a ser praticada. Suspensão e exoneração, o que vai fazer é o processo administrativo disciplinar fundado no regime jurídico, no Estatuto do Servidor Público. Que pode, a gente vai ter o processo correndo na comissão de ética e, ao mesmo tempo, paralelamente, pode estar correndo um PAD sobre o mesmo fato, como eu já expliquei para vocês. C. As comissões de ética devem comunicar à autoridade máxima do órgão sobre a gravidade da conduta do servidor, mas não tem competência para encaminhar os autos às autoridades competentes para apuração de possíveis ilícitos penais. E aí, falso, né? Tem competência para encaminhar, sim. D. O processo de apuração de violação ao Código de Ética é classificado como reservado, devendo respeitar o contratório e ampla defesa. Verdadeiro. Reservado. É a censura ética aplicada pela Comissão de Ética anula outras penalidades administrativas previstas em leis específicas para o servidor. Não, né? Não anula, não anula. Ele vai ser responsabilizado eticamente, civil, administrativo e penalmente. Pode ser responsabilizado em várias instâncias diferentes, de forma paralela. Então, a alternativa certa, a alternativa D, de Deus nos ajude. Próxima questão. Conforme o Código de Ética, assinale a afirmativa correta. O conhecimento do Código de Ética é opcional para servidores em estágio probatório falso, né? Todo mundo tem que conhecer. Você entra, você já afirma o compromisso que você conhece. Você está aqui estudando porque você já tem que entrar sabendo e conhecendo esse Código de Ética, né? B. As comissões de ética são formadas exclusivamente por servidores de cargos efetivos com mandato de 4 anos, não havendo possibilidade de recondução. Falso, tá? Primeiro, não precisa ser exclusivamente cargo, é preferencialmente, não é exclusivamente, é preferencialmente. O mandato é de 2 anos e pode haver uma recondução. Então, está tudo errado na alternativa B. Em caso de infrações ao Código de Ética praticadas por empregados terceirizados, a substituição desses empregados pode ser solicitada pela empresa prestadora de serviço, sem a necessidade de qualquer procedimento adicional. Não, né? O gestor de contrato, que ele vai, sim, promover essa substituição, certo? B. A criação das comissões de ética e a nomeação de seus membros deve ser formalizada por meio de portaria publicada no Diário Oficial do Estado, indicando titulares e suplentes. Verdadeiro. Então, a letra D de Deus está verdadeira. E as infrações ao Código de Ética cometidas por membros das comissões de ética
não interferem na permanência desses servidores na comissão, salvo em caso de condenação de falso, tá? Então, se ele está respondendo processo penal, se ele está respondendo um PAD, se ele violou, praticou uma infração ética, então ele fica suspenso da comissão, tá? Ele fica suspenso e não vai poder atuar ali até concluir esses processos e realmente se verificar o que aconteceu. Então, gente, alternativa D de Deus, lembrando que aqui, só para ressaltar, os empregados terceirizados, eles respondem de acordo com o Código de Ética. Então, ele vai ter uma abertura de um procedimento, sim, em relação a esse empregado, tá bom? Vamos lá, próxima agora é incorreta, a última questão. De acordo com o Código de Ética e Conduta Profissional de Servidores e Empregados Públicos, analise a afirmativa a seguir e identifique a incorreta, é errada. O servidor público estadual deve conhecer as normas do Código de Ética e não pode alegar desconhecimento delas ao ingressar no serviço público, perfeito. B, o gestor do contrato é responsável pelo processo de substituição de empregados terceirizados que infringem normas do Código de Ética. Sim, né? Muito bem, o que a gente acabou de ver. C, as comissões de ética são formadas por servidores e empregados escolhidos exclusivamente entre aqueles com cargos em comissão. Falso, nada a ver. Designados pelo dirigente máximo do órgão, nada a ver. Não. Entre preferencialmente cargos efetivos, nada a ver com cargo em comissão, contrário. D, os trabalhos das comissões de ética são considerados relevantes e têm prioridade sobre as atribuições dos membros, caso eles não atuem exclusivamente. Verdadeiro. Se aparecer essa alternativa, o candidato que não estudou aqui pode pensar, não, está errado, porque a comissão de ética não pode ter prioridade sobre o seu exercício do cargo de médico, de enfermeiro, farmacêutico. Gente, tem prioridade sim, tá? Tem prioridade. Caso eles não atuem exclusivamente, na comissão, caso eles acumulem os dois cargos, então a D está certa. Em caso de indiciamento criminal, os membros das comissões de ética serão suspensos até o trânsito em julgado, sendo retomada sua participação na comissão apenas após a resolução final, isso mesmo que a gente acabou de ver. Então, você vai marcar a alternativa C de casa e vai acertar as questões todas. Gente, passamos tempo aqui, estouramos o tempo, mas eu queria falar esses aspectos com vocês aqui. Eu desejo uma ótima prova para vocês. Me coloco à disposição para o que vocês precisarem, tá? E eu falo isso realmente de forma bem honesta. Vocês podem entrar em contato, eu posso tentar tirar as dúvidas de vocês. Vai ser um prazer acompanhá-los aqui. Eu sei que vocês têm muita coisa para estudar, né? Além da legislação da fundação. E eu espero que vocês mantenham, a cabeça tranquila nessa fase final, que vocês realmente possam galgar e alcançar êxito nesse processo de aprovação, que vocês sejam felizes, alcancem os objetivos que vocês têm perseguido com tanto afinco. Preste atenção, gente, tem que manter a tranquilidade, tem que controlar a ansiedade, não adianta querer, nos últimos minutos aprender o que você não aprendeu o tempo inteiro. Eu, pelo menos, entendo assim. Então, eu sugiro que na última semana vocês revisem o conteúdo, que vocês revisem as questões que nós colocamos para vocês, são questões inéditas, porque não existe nenhum banco de questão, da PB Saúde, dessa legislação. Então, façam isso, tá? Estudem, cada dia estudem um pouquinho, só tem meia hora, estuda meia hora, só tem uma hora, estuda uma hora, mas não deixe de estudar todos os dias, certo? E eu tenho certeza que vocês vão passar nessa prova. Em relação à parte da legislação da PB Saúde, leiam, tá? Leia a lei, leia o decreto 40096, leia o nosso regimento interno, que é a legislação mais chata, é o documento mais chato, porque tem aquelas competências, mas o único trabalho que vocês vão ter é de ler aquelas competências. E leiam o Código de Ética, tá? Lei é tranquila, a lei e o decreto 40096 se repetem. O regimento interno repete a lei complementar e o decreto,
também em vários aspectos. E o código de ética é aquela coisa mais leve, tá? É mais tranquila de entender, porque a gente visualiza melhor, é mais prático para a gente. Então, eu desejo sucesso para vocês, me coloco à disposição, pessoal, e desejo que vocês sejam felizes. Até a próxima, né? E nos vemos por aí. Até mais.